Vamos falar hoje de uma das tradições mais antigas e também mais poderosas da Semana Santa. Uma procissão que acontece à noite, sabe? Um momento em que fé, luto e comunidade se misturam, tudo sob a luz de velas. Pensa só, uma cidade inteira à noite. O ar fica pesado, um silêncio quase total, e esse silêncio ele só é quebrado por uns cantos bem solenes e pela luzinha das velas que não para de piscar. Tudo começa com a escuridão. É um ritual que mexe com os sentidos, e o primeiro passo é esse. As luzes das ruas se apagam. E junto com a escuridão vem o silêncio. Um silêncio que todo mundo compartilha, sabe? É um sinal claro de luto, de muito respeito. Aí, a única luz que se vê vem de centenas, talvez milhares de velas. Cada pessoa ali fiel, segurando a sua, para iluminar o caminho. E é no meio dessa quietude toda que o som volta, mas de um jeito diferente. Um ritmo de cantos, de orações, que vai marcando o passo lento da marcha. Tá, mas afinal, o que é esse ritual tão forte que a gente está vendo? O que ele significa? Bom, vamos entender isso agora. Essa é a famosa procissão do Senhor Morto. E olha, não é algo novo, não. É uma das tradições mais antigas e que mais resistem ao tempo na Semana Santa, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. O momento exato dela é bem simbólico. Ela acontece na noite da Sexta-feira Santa, logo depois de se lembrar da morte de Cristo, mas um pouquinho antes de se celebrar a alegria da ressurreição no domingo. Mas para a gente entender de verdade a força dessa procissão, não dá para ficar só na doutrina oficial da igreja, sabe? A gente precisa olhar para uma coisa chamada piedade popular. E o que é isso? Bom, não é aquela liturgia super formal, sabe? Toda estruturada que a gente vê na missa. A piedade popular é uma devoção que vem direto do povo. Ela nasce da experiência de vida, do sentimento de cada um. Tem uma frase que define isso muito bem, que na piedade popular o que fala mais alto são os sentimentos, a afeição. É muito mais sobre isso do que sobre obrigação ou textos difíceis de entender. É uma fé que vem da emoção, da empatia, de uma conexão bem pessoal mesmo. E isso faz um sentido enorme, principalmente para o que se chama de povo sofrido. Para essas pessoas, a procissão cria uma sintonia de verdade com o sofrimento de Cristo. Elas olham para aquela história e enxergam ali as suas próprias lutas. Então, como é que essa fé, essa piedade, se mostra na prática? A gente vai ver que é através de rituais bem concretos que dá para ver, sentir, cheirar. Um dos momentos mais bonitos é esse. Os fiéis chegam bem perto da estátua do Cristo morto e começam a cobrir a imagem com ervas. Ervas que têm um cheiro forte, sabe? Como alecrim, erva cidreira. É toda uma jornada, na verdade, não é só um ato. Primeiro a pessoa se aproxima da estátua, depois deposita as ervas, aí ela segue a procissão pelas ruas, para em frente a altares que as pessoas montam e no final ainda leva um pouco dessas ervas já abençoadas para casa. Isso dos altares é incrível. Conforme a procissão vai passando, as famílias montam pequenos altares na porta de casa. A rua, que é um lugar público, vira por um momento um espaço sagrado, onde o cortejo para e todo mundo reza junto. E aquelas ervas do começo, lembra? No final, o pessoal pega elas de volta. A crença é que por terem tocado na imagem sagrada, elas agora estão abençoadas. E aí o pessoal leva para casa para fazer chá, para benzer o lar. É um jeito de levar um pedacinho do sagrado para dentro do dia a dia. Essa conexão forte da comunidade que mantém tradições como essas vivas por séculos. Mas claro, elas não ficam paradas no tempo, né? Elas mudam. E às vezes o que era uma devoção mais íntima, mais contida, acaba se transformando num grande espetáculo. E aí fica a pergunta: é fé? É folclore? Ou uma mistura dos dois? Um exemplo perfeito para a gente pensar nisso é a procissão do fogaréu. A procissão do fogaréu é outra coisa, é bem mais teatral. Ela recria a perseguição e a captura de Cristo. Tem umas 40 pessoas encapuzadas, os faricocos, que representam os soldados romanos. Ela acontece à meia-noite, a cidade apaga todas as luzes e a única iluminação vem das tochas que eles carregam. É uma mistura impressionante de ritual religioso, com folclore e puro teatro de rua. E o interessante é que essa versão que a gente conhece hoje foi, de certa forma, reinventada lá nos anos 60. O percurso é todo marcadinho, super estruturado, o que mostra que, além da fé, ela também virou uma baita atração cultural, turística mesmo. Então, a gente chega num ponto central aqui. Esses rituais, seja do Senhor Morto, seja do fogaréu,
Eles são muito mais do que só uma encenação para lembrar uma história antiga. Existe um paradoxo muito interessante nisso tudo. Dizem que, apesar de representarem a morte, todas as imagens, inclusive a do Cristo morto, são vistas como se estivessem vivas, ou seja, como se pudessem trazer graça, vida, saúde para quem tem fé. É através do luto que se encontra a vida. Então, como é que essas comunidades conseguem fazer com que histórias tão antigas pareçam novas de novo todo ano? A resposta talvez seja essa. O drama da paixão não é só reencenado. Para quem participa, ele é revivido. A história se torna real, presente, ali, naquele momento. E é isso que a mantém tão poderosa ano após ano.